A inteligência múltipla rompe com o pensamento antigo de que a inteligência humana era única e fechada, que poderia ser medida apenas por meio do que, geralmente, mede o raciocínio lógico do indivíduo. Porém, Gardner mostrou que outras habilidades também entram na categoria de inteligência e que funcionam como várias peças que podem ser desenvolvidas de uma maneira geral ou separadamente. Por exemplo, quando uma pessoa tem problemas para resolver cálculos, porém tem uma habilidade absurda para compreender os cenários ao seu redor e transformá-los em objetos, como no caso dos artistas plásticos. Isso não significa que ela seja mais ou menos inteligente do que a pessoa com habilidades matemáticas, e sim que possui uma inteligência específica mais desenvolvida. No campo da inteligência múltipla existe a inteligência linguística, musical, lógico-matemática, espacial, sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Os seres humanos têm a habilidade de dominar uma ou mais dessas inteligências, porém, principalmente nos últimos anos, as pessoas procuram desenvolver todas elas. Ao incentivar as pessoas a desenvolverem talentos e aptidões desde pequenas, a probabilidade é de que, na vida adulta, elas sejam mais capazes de resolver problemas de todas as naturezas e tenham múltiplas habilidades, o que seria um diferencial para elas no futuro, se tratando de mercado de trabalho. Elas podem adquirir um desenvolvimento em suas inteligências quando ocupam seu tempo fazendo cursos diversos que possam lhes despertar e polir conhecimentos dos quais elas ainda não sabem que têm habilidades, como aulas de idiomas, esportes ética, e convivem com outras crianças. As crianças que são incentivadas a terem desenvolvimento e treinamento desde cedo, adquirem mais capacidade e habilidades na escola e conseguem se relacionar melhor com seus colegas a tendência é que no futuro, sejam profissionais mais qualificados e dedicados, com facilidades para desenvolver novas habilidades e ao mesmo tempo serem mais sociáveis. Gardner, 1994, aborda a teoria das inteligências múltiplas, e discorda da visão predominante de uma inteligência única, que pode ser medida e testada através de um simples teste, gerando uma nova e diferente visão das competências intelectuais humanas, discutindo que todos nós nascemos com potencial para desenvolver múltiplas inteligências, abordando 7 tipos de inteligência que se desenvolvem nos indivíduos de forma autônoma. A inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A utilização de processos relacionados à inteligência emocional se inicia quando uma informação carregada de afeto entra no sistema perceptual, envolvendo os seguintes componentes: avaliação e expressão das emoções em si e nos outros. B. Regulação da emoção em si e nos outros. E C. Utilização da emoção para adaptação. Esses processos ocorrem tanto para o processamento de informações verbais, quanto não verbais. Salovey e Meyer, 1990. Em relação ao desenvolvimento das inteligências pessoais, Gardner enfatiza que o crescimento do conhecimento pessoal pode ser dividido em etapas ou fases, sendo caracterizadas e de suma importância para o desenvolvimento da inteligência intrapessoal contextualizado pela sociedade. E ainda que a mente disciplinada, a maestria do pensamento escolarizado mais elevado, incluindo ciência, matemática e história, e pelo menos uma especialidade profissional, a mente sintetizadora, a habilidade para integrar ideias de diferentes disciplinas ou esferas dentro de um todo coerente e comunicar esta integração para os outros, a mente criadora, a capacidade para descobrir e solucionar novos problemas, questões ou fenômenos, a mente respeitosa, a consciência e a apreciação das diferenças entre os seres humanos e grupos humanos, a mente ética, o preenchimento das responsabilidades de alguém como um trabalhador e como um cidadão. Goleman, 2009. Habilidades básicas da inteligência emocional e como desenvolvê-las. O grau de desenvolvimento da IE é caracterizado pela capacidade e habilidades de percepção e controle emocional de si e dos outros. Quando se alcança o nível de domínio das emoções com inteligência, o fluxo das mesmas se torna construtivo, trazendo melhoras nos relacionamentos em todas as esferas: afetiva, conjugal, profissional e social.
Para adquirir e dominar a emoção, pelo uso da inteligência, é necessário o conhecer-se a si mesmo. A autoconsciência corresponde a identificar e a perceber atitudes, sentimentos e pensamentos, trabalhando de forma relacionada entre esses pontos, objetivando produzir reações favoráveis. Esse autodomínio estende-se aos relacionamentos, permitindo compreender outros, melhorando a perspectiva de vida. Segundo Goleman, 1995, p. 55, 56, as capacidades básicas formam as 5 áreas de habilidade da IE: autoconsciência, lidar com emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros, lidar com relacionamentos. Alguns estudiosos comprovam em pesquisas o porquê de muitas crianças fracassarem em matemática. Segundo Freytag, 1984, a maioria das crianças de 6 a 9 anos ainda não possui o pensamento operatório concreto estabilizado. Somente 11,2% das crianças estudadas demonstraram ter construído as operações lógicas características desse nível, enquanto que as restantes ou apresentam características do pensamento pré-operatório, 8%, ou estão no período de construção dessas estruturas, 78,8%. Observa-se que neste processo de construção das estruturas operatórias existem diferenciações, pois algumas crianças avançam mais e outras menos. Segundo a teoria psicogenética de Piaget, isso deve-se ao fato de estarem mais ou menos expostas a uma ação reflexiva sobre o meio em que interagem, garantindo o processo de equilibração que assegure o desenvolvimento. A relação com adultos nos primeiros anos de vida da criança é de fundamental importância, a fim de que a ação infantil se desenvolva através do provocar e do desafiar. É importante solicitar atividades à criança, encorajando-a a fazê-la, permitindo que manipule objetos e sustente suas reflexões. Os adultos precisam intervir na atividade da criança, respondendo às suas curiosidades, questionando-as e problematizando-as. É preciso demonstrar confiança e afeto na capacidade de aprendizado da criança. Freytag, 1984, afirma não haver relação entre o nível do desenvolvimento cognitivo e o rendimento escolar das crianças em idade escolar em matemática. Mesmo alunos que se encontram em estágio certo segundo a expectativa teórica de Piaget, ou seja, na entrada do estágio formal, ou nele em estabilização ou estabilizado, apresentam um índice muito elevado de notas baixas e mesmo reprovações. Freytag, 1984, p. 199. O conhecimento lógico-matemático segundo Piaget, 1978, é uma construção que resulta da ação mental da criança sobre o mundo, construído a partir de relações que a criança elabora na sua atividade de pensar o mundo, e também das ações sobre os objetos. Portanto, ela não pode ser ensinada por repetição ou verbalização. A mente não é uma tábula rasa. Segundo Morgado, 1986, a escola tradicional, baseada na transmissão oral dos conhecimentos, foi criticada por Piaget por considerar a criança como um ser passivo e vazio, onde se poderiam imprimir os conhecimentos que o docente quisesse. Piaget ainda afirma que o ensino deveria formar o raciocínio, conduzindo à compreensão e não à memorização, desenvolvendo um espírito criativo e não repetitivo. O professor deveria criar situações que levem o discente a encontrar a solução correta, de acordo com seu nível de desenvolvimento psicogenético, através de trabalhos práticos individuais ou em grupo, de diálogo entre colegas ou com o professor. A matemática é geralmente tratada como uma disciplina que apenas transmite uma série de regras arbitrárias e ensina uma linguagem de signos, sem garantir o desenvolvimento de estruturas cognitivas que sustentem a possibilidade do real entendimento daquilo que se pretende ensinar. Esta disciplina não se relaciona com a capacidade do sujeito a agir, criando relações para solucionar os problemas da vida. Carraier, 1982. O ensino é quase que todo centrado em memorização de regras e na aprendizagem de truques através dos quais não se obtém a compreensão dos porquês, mas tem-se de utilizá-los porque funcionam. A avaliação escolar é superficial e mecânica. O ensino da matemática ocupa espaço na formação escolar.
Cerca de 20% do tempo de permanência do aluno na escola é exclusivamente dedicado à aprendizagem da matemática, e seu desempenho tem importância fundamental na definição do seu sucesso ou insucesso escolar, significando, para a grande maioria, reprovação e até abandono escolar. Infelizmente vivemos numa sociedade desigual. A ciência está há muito tempo à nossa frente. Houve um salto tecnológico absurdo, aumentando assim a produtividade, mas que não acarretou melhoria nas condições de vida da população. Pelo contrário, só fez com que os alunos tivessem que desistir dos bancos escolares e ir em busca de trabalho para ajudar no sustento de seus familiares, deixando de lado sua escolarização, muitas vezes prejudicada pelo mau desempenho na disciplina de matemática. A matemática ensinada nas escolas tornou-se mecânica e repetitiva, gerando assim uma aversão à mesma. Continuamos ensinando conteúdos que jamais serão utilizados, a não ser em sala de aula. Traduzindo nosso ensinamento a um mero treinamento de repetição e memorização, teremos como resultado a inquietação e a rebeldia frente aos cálculos matemáticos, e sua consequência pode ser o fracasso escolar, seguido da reprovação e até mesmo do abandono dos alunos da escola. As explicações mais razoáveis para a elevação do nível médio de inteligência da população têm a ver com alguns dos processos do mundo moderno. São as seguintes. As pessoas estão mais expostas a informações, estímulos visuais e desafios. As famílias são menores, o que permite aos pais dar mais atenção aos filhos, responder às suas perguntas com maior paciência e ao trabalho, de forma geral, exige maior esforço mental e faz com que as pessoas aprimorem seus conhecimentos. Lendo ou viajando até as atividades de lazer demandam maior conhecimento hoje que no passado. Computadores, videogames e holografias formam cérebros acostumados a lidar com várias dimensões e aumentam o poder de concentração. O novo modelo de escola permite que as crianças mostrem e desenvolvam seus interesses. Aulas monótonas estão cada vez mais em baixa. Os alunos estão mais interessados em entender processos que em decorar dados. A globalização amplia o universo individual e familiar, põe o indivíduo em contato com culturas, línguas e costumes diferentes. Há um efeito multiplicador na inteligência. Pessoas inteligentes e competentes são estimuladas por ambientes mais ricos em informação, mais livres para a criatividade. Vivendo nesses ambientes, elas provocam mudanças, oferecem novos estímulos e ensejam o crescimento daqueles com quem convivem. Assim, a média da inteligência da população sobe. O que das pessoas é afetado pelo ambiente e pelos genes, e o ambiente em que vivem é determinado pelo seu QI, diz William Dickens, pesquisador da Brookings Institution, dos Estados Unidos, autor de um artigo sobre o tema na edição de abril da Psychological Review, revista publicada pela Associação Americana de Psicologia. Está aí algo a que se deve prestar muita atenção. É visível que as crianças são mais inteligentes hoje que no passado. Elas são capazes de dominar um universo muito grande de informações e instrumentos e se adaptam com facilidade a situações novas, diz Ricardo Costa Mesquita, diretor pedagógico da Escola Oswald de Andrade, em São Paulo. Nem todos os educadores estão preparados para lidar com esse novo público e por isso os pais devem ter um cuidado especial com seus filhos no momento atual.